no Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu João, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 14. João, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 14. Amém? A palavra do Senhor diz assim: tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus. E chegou ali com rochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e perguntou: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus lhe disse: sou eu. E Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Então Jesus lhe perguntou mais uma vez: a quem procurais? E eles respondeu: a Jesus o Nazareno. E Jesus lhe respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procuras, deixes estes ir embora, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro desembanhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Então o destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E os conduziram primeiramente a Anás, pois ele era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás havia aconselhado os judeus, dizendo ser melhor que um homem morresse pelo povo. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Estamos diante, Senhor, de Ti, diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos, ó Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações. Continua, Senhor, a anunciar, a proclamar a Tua palavra. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer neste lugar. Continua, Senhor, a cumprir os Teus desígnios, cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu querer. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, o que nos importa é ter o Senhor exaltado, é ter o Senhor anunciado, é ter o Senhor proclamado neste lugar. Eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, Senhor. Fala e continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Saímos, Senhor, das nossas casas, Senhor, para ouvir a Tua voz, para Te bendizer, para glorificar o Teu santo nome e também, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Por isso, continua, Senhor, falando conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua obra. Continua, Senhor, a falar, Senhor, como Tu já falaste por diversas vezes neste lugar, como o Senhor já falaste pelos louvores, pelas orações, pelos atos realizados e feitos neste lugar. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a agradar os nossos corações. Continua, Senhor, a nos corrigir, a nos ensinar, a nos instruir, a fazer a Tua vontade em nós. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante do texto onde Jesus é entregue para morrer por amor de mim e de você. O texto vai nos dizer: tendo dito isso, Jesus, vemos quarta-feira passada que Jesus ora por ele, ora pelos seus discípulos e ora por nós, igreja do Senhor. Jesus entrega aos seus apóstolos, os seus discípulos, entrega os seus filhos, que são a igreja, que é a igreja, e entrega a sua vida ao Senhor, ao Deus Pai. Jesus ora e intercede a Deus por intermédio
dele e o Espírito Santo pela minha vida e pela sua vida. Jesus entrega a minha vida, a sua vida, a vida dos apóstolos e a sua vida nas mãos de Deus. E aqui o texto começa nos dizendo: e tendo disse isso, depois que Jesus termina de orar, depois que Jesus termina de fazer essa oração pela minha vida, pela sua vida, pela vida dos apóstolos, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Jesus vai, após orar a Deus, após entregar a vida dos seus ao Senhor, Jesus vai com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro, no Cedron, onde havia um jardim, entrou ali com eles. Esse jardim, a qual nos outros evangelhos vai dizer que é o Getsemane, em outros evangelhos vai dizer o nome desse jardim, apesar de João não dizer o local que eles foram, mas era um local a qual era conhecido. Nós vamos ver o texto e vamos ver que Judas também conhecia aquele local. Então este local era onde Jesus ali estava sempre com os seus discípulos, onde Jesus se reunia com os seus discípulos, onde Jesus tirava para ensinar, para instruir, Jesus tirava para estar com os seus naquele lugar. Então Jesus sabia que Judas sabia para onde ele estava indo, por isso Jesus vai, porque ele já disse aos seus discípulos que era necessário o Filho do Homem padecer por amor de mim e por amor de você. Por isso Cristo Jesus não está fugindo, Cristo Jesus está indo para o local que ele sabia que ele seria encontrado e achado pelaquele que havia de lhe trair. Jesus vai com os seus para o outro lado do ribeiro, o ribeiro do Cedron, onde era um ribeiro que vinha direto do templo, aonde as ofertas eram realizadas no templo, e aquela água que saía do sangue das ovelhas ali, dos animais que eram sacrificados, eram jogados por esse ribeiro. E esse ribeiro onde eles passavam era um ribeiro onde era lavado o templo e a água escorria pelaquele lugar, trazendo talvez a memória de Cristo Jesus, o sacrifício que ele iria realizar na minha e na sua vida. Por isso que vemos que sempre quando a Bíblia nos fala a respeito de alguma coisa, escreve e nos fala, assim como João nos diz e nos conta com exatidão as coisas que aconteceu, ela sempre quer nos instruir em algo. Nada é por acaso escrito na palavra do Senhor. O Senhor sempre quer nos instruir e dizer alguma coisa na minha e na sua vida. E por isso João vai nos dizer que eles vão para o outro lado do ribeiro, onde havia um jardim, e encontrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Judas conhecia aquele lugar, como eu bem disse no início, que Jesus já havia estado com os seus discípulos ali muitas vezes. Ali era um local onde Jesus sempre se reunia com os seus. E Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. João vai nos dizer que Judas trouxe consigo um destacamento de soldados. Um destacamento de soldados é aproximadamente de 200 até 1.900 soldados, porque existiam diversos modos e tipos de destacamento. O destacamento normal de soldados eram cerca de 500 pessoas, mas um destacamento mais simples seriam 200 soldados. Então tinha por média em volta de 200 a 1.950 soldados ali com Judas para prender a Cristo Jesus. Esses soldados que eram de Roma, eram soldados romanos, e também alguns da guarda da parte dos principais sacerdotes e fariseus. Também os guardas do templo estavam com Judas para prender a Cristo Jesus. Não somente estavam os guardas romanos, mas também estavam os guardas do templo para prender a Cristo Jesus. Ou seja, estava ali Judas, o traidor, estava ali o governo representado pelos soldados romanos,
e estava ali a igreja, representada pelos soldados do templo. Estavam contra Cristo Jesus os fariseus, a igreja e o governo contra Cristo Jesus. Por isso João vai dizer, ele vai nos instruir o que aconteceu e vai nos dizer o que aconteceu naquele lugar. Guarda as partes dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. Eles chegaram ali prontos a procurar, a fazer de tudo para encontrar a Cristo Jesus. Eles estavam com tochas, eles estavam com lanternas e eles estavam com armas, preparados para qualquer coisa, preparado para qualquer debate, preparado para qualquer confronto. Eles estavam ali para entrar em qualquer caverna, em qualquer local, com lanternas e tochas para encontrar a Cristo Jesus. E sabendo Jesus tudo o que estava para ali acontecer, adiantou-se e perguntou: a quem procurais? Cristo Jesus não estava enganado. Cristo Jesus não foi pego de surpresa. Cristo Jesus sabia o que ele vinha e veio a este mundo para cumprir e para realizar. Cristo Jesus não foi pego de surpresa, e por isso João faz questão de dizer, sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e perguntou: a quem procurais? Cristo Jesus toma a frente e pergunta para eles: a quem vocês estão procurando? Cristo Jesus toma a frente antes que aconteça qualquer coisa, antes que aconteça qualquer guerra, qualquer desgraça. Cristo Jesus toma a liderança e pergunta: a quem vocês estão procurando? Cristo Jesus, sabendo de tudo que estava para lhe acontecer, adiantou-se. João faz questão de dizer que ele sabia de tudo. Ele não foi pego de surpresa em nenhuma coisa. Ele não foi pego de surpresa em nenhum momento. Ele não foi pego de surpresa nem quem seria o traidor e nem quem viria para o prender. Cristo Jesus sabia de tudo o que iria acontecer em sua vida. Em nenhum momento alguém pôde ou realizou algo a qual ele não soubesse e ele não tinha o conhecimento. Por isso João faz questão de dizer que tudo que estava para lhe acontecer, ele sabia. Tudo, nada, Cristo Jesus foi pego de surpresa. E perguntou-lhes: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus disse: sou eu. E Judas o traidor também estava com eles. Jesus respondera, e eles responderam a Jesus o Nazareno. Jesus era conhecido como o Nazareno. Lembra quando os judeus falavam que pode vir algo bom de Nazaré, pode vir algo de bom de Nazaré? Começaram a chamar Cristo de Jesus o Nazareno, apesar de ele não ter nascido em Nazaré. Começaram a chamar de Cristo o Nazareno, devido eles morar naquela região, e chamaram de Jesus o Nazareno para humilhar a Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus, em nenhum momento ele teve como humilhação. Sempre Cristo Jesus se alegra e disse: é chegada a hora onde o Filho do Homem será glorificado. Cristo Jesus sempre teve como exaltação a cruz do Calvário. Cristo Jesus nunca teve como humilhação. Cristo Jesus nunca teve como humilhação ser chamado de Nazareno ou ser crucificado na cruz do madeiro. Ele sempre teve como glorificação, porque ele sabia da obra maior que Deus faria em sua vida, que realizaria na sua vida por intermédio de Deus o Pai, por amor de mim e por amor de você. Por isso, ele disse: eu sou eu, ou eu sou. E Judas o traidor também estava com eles. E quando Jesus disse sou eu, ou egomi, do grego, afastaram-se e caíram por terra. Jesus disse eu sou, aonde
Vimos essa palavra egomi lá no Êxodo, quando Moisés vê a sarça ardendo e ela não se consome, e ele chama Moisés e manda Moisés tirar as suas sandálias por a terra, porque onde a terra que ele pisa era terra santa, e disse a ele, e falou com Moisés sobre o que ele deveria fazer, e que ele foi chamado para ir e tirar o seu povo da terra do Egito. E Moisés pergunta a sarça, pergunta a Deus, e pergunta: e quando me disserem e perguntarem quem foi que lhe enviou, o que eu direi? E Deus disse: eu sou, lhe enviou. Diga que o eu sou lhe enviou. A mesma palavra dita para Moisés foi a palavra que Cristo Jesus disse àqueles que estavam em busca para o prender. E o texto vai nos dizer, interessante, que ele, ao dizer sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Pois grande é o poder de Cristo Jesus. Jesus é Deus, para a glória de Deus Pai. Jesus disse: sou eu sou. E eles caíram, se afastaram e caíram por terra. Lembra que eu falei que era cerca de 200 a 1.900 homens que estavam ali para prender a Cristo Jesus? Todos eles precisaram cair por terra e reconhecer que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus estava demonstrando a eles o seu poder, e se ele quisesse, ele poderia usar, mas ele decidiu entregar a sua vida por amor de mim e por amor de você. Cristo Jesus quis demonstrar àqueles que ele era o próprio Deus, e se ele quisesse, ele acabaria com todos aqueles que ali estavam, mas ele decidiu morrer na cruz do Calvário por amor de mim e por amor de você. Ele decidiu descer dos altos céus, se vaziar de toda a sua glória, e não teve como usurpação ser igual a Deus, e tomou a estrutura de servo, e morreu e foi fiel até a morte de cruz. Ele poderia ter usado do seu poder, ele poderia ter usado da sua glória, mas ele decidiu se entregar e pagar o preço por mim e por você. O preço e fazer de volta o caminho que foi perdido no Éden, o caminho que foi perdido pelo primeiro Adão, o caminho que foi perdido no jardim do Éden. Cristo Jesus se entregou e fez o caminho de volta para Deus. E através do teu nome, através de Cristo Jesus, podemos ser recebidos como filhos de Deus. Através e intermédio de Cristo Jesus, podemos ser reconhecidos como filhos de Deus e podemos clamar e o Senhor nos atender, e o Senhor nos ouvir. E então Jesus lhe perguntou mais uma vez: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus lhe respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixes ir embora. João vai fazer questão de dizer que Jesus repete novamente o eu sou, para dizer que não era uma palavra mágica que Cristo Jesus estava usando. Por isso Jesus disse a eles: já vos disse que sou eu. Não era uma palavra mágica, mas sim Cristo Jesus demonstrando que ele era o próprio Deus. Por isso João vai dizer, Jesus lhe respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procuras, deixes ir embora. Jesus vai dizer: se vocês estão procurando a mim, me levem, mas deixem os meus ir embora. Deixe os que estão comigo, vocês só querem a mim, então deixe-os em paz. Deixe eles ir embora, para que se cumpra as palavras que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. João vai dizer aquela oração que Jesus roga ao Pai, pede ao Pai, dizendo: Senhor, que eu vou lhe entregar e não perderei nenhum daqueles que tu me deste.
E João vai dizer, para que se cumprisse a palavra que dissera, que o próprio Cristo Jesus disse: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro desembanhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome deste servo era Malco. João vai nos dizer que Simão Pedro desembanhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. Lembra quando Jesus disse e fala que ele iria para o Pai, e Pedro se levanta e disse: Senhor, eu morro por você. E Jesus disse para ele: Pedro, ainda que o galo cante esta noite, me trairás 3 vezes. Pedro cumpre a promessa de guerrear por Cristo Jesus. Pedro se levanta para fazer aquilo que ele tinha falado, mas Jesus já tinha dito para ele que era necessário o Filho do Homem morrer, era necessário ele se entregar. E talvez na minha e na sua vida o Senhor tem planos para mim e para você. O Senhor tem algo a realizar na minha e na sua vida. O Senhor tem algo a cumprir na sua vida, mas nós queremos dar um jeitinho para fazer a nossa vontade. O Senhor tem algo a fazer na sua vida, tem algo que Ele prometeu a fazer, tem algo que Ele prometeu a cumprir, tem algo que Ele quer realizar na sua vida, mas nós, com os nossos desejos e as nossas vontades, queremos dar um jeito de fazer aquilo que nós queremos fazer. Queremos talvez ajudar a Cristo Jesus a realizar a obra nas nossas vidas. Queremos, com as nossas atitudes, os nossos desejos e a nossa vontade, ajudar. Está demorando demais, está tardando muito, eu vou fazer algo. E acabamos que interrompemos a promessa de Deus em nossas vidas. O povo estava no deserto e Moisés demora um pouco de tempo acima do monte, conversando com Deus, onde Deus estava lhe dando as instruções, onde Deus estava escrevendo a tábua dos mandamentos, e o povo começa a murmurar, começa a reclamar e começa a dizer: Moisés morreu, não tem mais ninguém por nós, vamos fazer um Deus para nós, vamos fazer uma imagem e nós vamos adorar, e vamos bendizer a ela, porque nós estamos sozinhos, fomos deixados. O ser humano não espera, não quer esperar o tratar de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que há tempo de todas as coisas embaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Mas nós queremos e buscamos um evangelho fast food. Buscamos algo que possa acontecer rapidamente em nossas vidas. Pessoas têm ido em diversos lugares porque diz que lá vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai se cumprir. Pessoas têm ido em diversos lugares, buscado diversas coisas porque querem que aconteça rápido em sua vida. Mas talvez a palavra do Senhor vai nos dizer que não se derrama vinho novo sobre odre velho. O que quer dizer isso, pastor? O Senhor não está demorando em derramar o vinho sobre a sua vida. É o odre que não está pronto para receber o vinho. Não é o Senhor que está demorando, é você que ainda não se encaixou para receber a promessa do Senhor em sua vida. Não é o Senhor que está demorando em realizar e fazer algo na sua vida, é você que ainda não está pronto para receber o que o Senhor tem para fazer e realizar na sua vida. Talvez você tenha se questionado e tenha dito: está demorando demais, o tempo está tardando e não aconteceu ainda na minha vida. Se coloque diante do Senhor e deixe que Ele faça a obra na sua vida, e Ele realizará e completará aquilo que Ele tem na minha e na sua vida. A bênção do Senhor, Ele está pronta para lhe dar, mas é necessário você estar pronto para receber. É necessário o odre estar pronto para receber o vinho novo. Pessoas querem viver algo sobrenatural,
querem viver algo sobrenatural de Deus, mas não querem fazer nada para que a sua vida seja transformada para receber o sobrenatural. Querem continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, mas querem receber o novo de Deus em sua vida. Pessoas querem ter as promessas de Deus cumpridas em sua vida, mas querem que seja feito de qualquer maneira. Querem que o Senhor realize e faça de qualquer jeito. Querem que o Senhor derrame do seu vinho sobre as nossas vidas, mesmo que nós não tivéssemos preparados para receber isso que o Senhor tem para nos dar. Queremos dar um jeitinho para cumprir e para fazer. Não, o Senhor me prometeu que eu teria uma casa, então eu vou fazer, eu vou lá, vou no banco, vou fazer o financiamento, vou fazer, vou cair dentro, e aí começam as dívidas, começam as coisas, começam os problemas, e você fica, Senhor, mas não era promessa sua. Mas você perguntou para o Senhor se era daquele jeito que Ele queria te dar uma casa. Você perguntou para o Senhor se era daquela forma que Ele queria te presentear e te derramar aquilo que Ele tem para a sua vida. Às vezes nos precipitamos, botamos o burro na frente do carro, a carroça, o burro na frente da carroça, e queremos que as coisas dê certo. Pedro sabia que Cristo Jesus veio a este mundo para entregar as suas vidas e ele estava voltando ao Pai. Mas ele decide, eu vou fazer algo. Talvez você esteja aqui nesta noite e talvez tenha tomado diversas decisões em sua vida. Talvez tenha tomado diversas escolhas em sua vida sem a permissão do Senhor. Talvez você tenha tomado diversas escolhas na sua vida, achando que assim você poderá realizar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você tenha tomado diversas atitudes em sua vida, achando, não, eu vou ajudar, eu estou ajudando, o meu intuito é ajudar. Mas tem atrapalhado e tem vivido diversos anos no deserto. O povo decidiu fazer um bezerro para si, um Deus para si. E por isso Deus falou, eu vou matar todos eles. E Moisés se coloca à frente e fala, não, Senhor, não mata não. Risca meu nome do livro da vida, mas não mata eles não. Deus falou, tudo bem. Mas o Senhor fez aquele povo perambular 40 anos no deserto. Entrou 2 pessoas daquele povo todo que saiu do Egito, da terra prometida somente, fora o povo que nasceu durante o tempo. O Senhor é aquele que realiza e que faz, é a sua vontade que é engrandecida. Talvez você ache que está demorando demais, porque você mesmo com as suas escolhas atrapalhou o cumprir de Deus na sua vida. Com as suas coisas, o seu dever, aquilo que você quer para a sua vida, você atrapalhou de Deus derramar e fazer na sua vida. Talvez o Senhor quer demonstrar que Ele é Deus na sua vida, mas você acha que você precisa ajudar. Você acha que Ele não consegue sozinho. Não, pastor, não é bem assim. Não, se você quer ajudar, se você quer fazer, é porque você acha que Ele não é capaz. É isso que você demonstra a Deus quando você se coloca à frente e diz, não, eu vou te ajudar, porque eu acho que está demorando demais, porque eu acho que ainda não é o momento, porque eu acho que ainda o Senhor quer fazer, mas precisa de algo, uma decisão minha. E Deus quer derramar sobre a sua vida, mas Ele requer uma coisa sua, obediência. O Senhor ainda é o Senhor que requer obediência. Por isso o Senhor coloca um homem e uma mulher no jardim e coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal do lado da árvore da vida. O Senhor é aquele que disse, não toques naquele fruto. E pronto, Ele requer obediência. Ele poderia muito bem tirar a árvore de lá. Ele poderia muito bem não ter plantado a árvore no jardim. Mas Ele plantou a árvore no jardim porque Ele quer obediência. O Senhor não mudou. Ele ainda requer obediência minha e sua. Ele ainda requer que você seja obediente às suas escrituras e à sua palavra. Ele ainda requer que você seja obediente e se coloque diante de obediência diante dele. E Pedro, então Simão Pedro desembanhou uma espada e trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita.
servo era mau. João é bem claro em nos dizer que a orelha direita foi cortada. Ele poderia dizer, cortando a orelha de mal, cortando a orelha do servo, do sumo sacerdote, mas ele faz questão de dizer a orelha direita. Por que ele quis dizer isso? Quando nós vamos olhar para os costumes da época sacerdotal de Israel e do povo, do judeu, Malcom, ele era um servo do sumo sacerdote, ou seja, ele estava aprendendo para um dia ser um sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote, ele era derramado sangue sobre a orelha direita, sobre a mão direita e sobre o pé direito. Por isso João faz questão em dizer que a orelha direita foi a que foi cortada, querendo dizer o quê? Que talvez ele, naquele momento, ele poderia achar, eu não vou conseguir chegar mais a sumo sacerdote, pois ele não tinha orelha para ser abençoado, ele não tinha orelha direita para ser derramado a unção, ele não tinha mais a orelha direita. Por isso João faz questão em dizer que a orelha direita foi cortada. Ele era o servo do sumo sacerdote, e o nome do servo era Malcom. Quando olhamos a palavra do Senhor, e geralmente, alguns estudiosos vão dizer, e geralmente quando a Bíblia vai dizer o nome de alguém, é porque aquela pessoa, mais lá na frente, se converte a Cristo Jesus. E por isso aqui temos o nome desse servo, o Malcom. Isso são que os teólogos acreditam, não que estejam e que diga e que tenha algo dizendo que ele se converteu a Cristo Jesus. Mas aqui nós vemos que a sua orelha direita, o nome do servo era Malcom. Mas Jesus disse a Pedro: pôs a tua espada na bainha, por acaso não bebereis do cálice do Pai que o Pai me deu? Quando olhamos para os outros evangelhos, o evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, nós vamos ver que o Senhor pega a orelha de Malcom e coloca no lugar, e ali realiza um milagre, colando a orelha de volta no lugar. João não fez questão de anunciar isso. Por isso João vai dizer mais à frente sobre todos os milagres que ele diz de Jesus, por que ele fez e por que ele escreveu a palavra de Cristo e esse evangelho, para quê? Então, mas Jesus disse a Pedro: põe a sua espada na bainha, por acaso não beberei do cálice do Pai que o Pai me deu? Os judeus tinham um louvor, eles tinham hinos que eles diziam que eles deveriam beber do cálice de Deus, seja para bem ou seja para mal, que ele beberia, que o judeu deveria beber da vontade de Deus, pois tudo era permissão e vontade de Deus. E por isso Jesus disse: por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Lembra, Jesus disse também a Pedro: podes tu beber do cálice eu estou para beber. E então o destacamento e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram e conduziram-no primeiramente a Anás, pois ele era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Primeiramente eles levam Cristo Jesus a Anás, ao sogro de Caifás, ou aquele que colocou Caifás no poder. Primeiro ele foi conduzido a Anás, pois ele era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Naquele ano, Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. E Caifás havia escolhido os judeus, dizendo ser melhor que um homem morresse pelo povo. João volta novamente e anuncia que ali Deus fala através da boca de Caifás, dizendo que Jesus morreria por todos. Caifás diz que é melhor que um homem morra pelo povo, pois o povo tinha medo de Roma se levantar contra os judeus.
de Roma se levantar e todo o povo perecer por causa de Cristo Jesus. Não creram em Cristo Jesus, pois temiam o poder de Roma. Não creram em Cristo Jesus, pois temiam que Roma viesse destruir e destruísse a nação e o povo de Judá, os judeus. O povo temeu os homens, mas não temeu a Deus. O povo preferiu temer aos homens, mas não preferiu temer a Deus. Muitas pessoas têm vivido uma vida deste modo, têm preferido temer aos homens do que temer a Deus, têm preferido obedecer aos homens do que obedecer a Deus, têm preferido cumprir o que os homens têm pedido para cumprir, mas não têm obedecido o que o Senhor tem pedido para obedecer e para fazer. O Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós, para demonstrar tal grande amor que nós precisamos viver. Por isso Ele disse: o meu mandamento se vos dou, ame uns aos outros, como eu vos amei. Jesus entregou a sua vida no Calvário para demonstrar a forma que eu e você precisamos amar. Jesus viveu uma vida íntegra diante de Deus para demonstrar o caminho que eu e você precisamos prosseguir. Jesus se entregou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, mas para que nós pudéssemos seguir a Cristo Jesus. Ele próprio diz que aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. Que possamos verdadeiramente seguir a Cristo Jesus, que possamos servir a esse Deus que se entregou, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, que se esvaziou de toda a sua glória e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Poderoso Deus,